Hoje, a gente vai mergulhar em uma das obras mais fascinantes e, com certeza, misteriosas da literatura esotérica, A Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky. Então se preparem, porque essa é uma viagem pela origem do cosmos, por símbolos muito antigos e pela busca de uma sabedoria que talvez tenha se perdido no tempo. Olha só que interessante. Logo de cara, a Blavatsky já coloca as cartas na mesa com essa citação do Montaigne. Ela está dizendo basicamente, ei, não fui eu que inventei isso aqui não. Ela se vê mais como uma curadora, sabe? Alguém que pegou um monte de sabedoria antiga espalhada por aí e amarrou tudo com um fio para a gente poder entender no mundo de hoje. E essa postura, essa humildade declarada é fundamental para sacar qual é a da obra toda. E que autora, hein? Para a gente conseguir de fato entender a dimensão da doutrina secreta, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer a figura enigmática que escreveu tudo isso, Helena Petrovna Blavatsky. A vida da Blavatsky parece roteiro de filme de aventura. Sério. Ela nasceu na nobreza russa, mas era uma rebelde desde sempre. Depois de um casamento arranjado que durou pouquíssimos meses, ela simplesmente passou décadas rodando o mundo, do Egito ao Tibete, sempre em busca de conhecimento. Ela dizia que estava sendo guiada por mestres espirituais que a prepararam para a grande missão da vida dela, fundar a Sociedade Teosófica e, no fim das contas, escrever esta obra monumental. Bom, agora que a gente já conheceu a mensageira, vamos tentar entender a mensagem. O que a Blavatsky queria, afinal, com um trabalho tão denso, tão desafiador? O próprio subtítulo do livro já entrega o jogo. Para Blavatsky, esses três campos, ciência, religião, filosofia, não eram coisas separadas. Pelo contrário, ela defendia que todos eles nasceram de uma única e mesma fonte de verdade lá no passado. A missão dela era justamente mostrar essa unidade que a gente perdeu. E ela deixou bem claro quais eram os objetivos dela logo no prefácio. Primeiro, peitar o materialismo científico da época. Ela queria mostrar que o universo não é só um amontoado de átomos por acaso, que existe uma inteligência, um propósito por trás de tudo. Segundo objetivo, encontrar aquele fio de ouro, sabe? A conexão que une todas as grandes tradições espirituais. E terceiro, e esse é ousado, dar uma provocada na ciência, para que ela olhasse além do que se pode medir e tocar, para que investigasse as forças ocultas que regem a existência. Pensa só, era um projeto de uma ambição gigantesca. Então vem a pergunta de $1 milhão. De onde Blavatsky tirou tudo isso? E a resposta? Bom, a resposta leva a gente direto para o coração do mistério do livro. Essa é a pergunta que a própria Blavatsky faz para a gente, apresentando a fonte de tudo. O nome já soa antigo, né? Desconhecido. E a intenção é exatamente essa. Segundo ela, o livro de Dzyan seria um texto pré-histórico escrito numa língua que ninguém conhece, chamada Senzar. As instâncias desse livro são tipo o esqueleto da doutrina secreta. Ela não diz que criou nada, mas sim que traduziu esses versos de uma sabedoria primordial. A estrutura do livro pode parecer complicada, mas na verdade é bem metódica. Não é só um texto antigo jogado ali. Cada instância, que é um verso super poético e simbólico, vem seguida de comentários enormes onde a Blavatsky vai desdobrando o significado, conectando com mitos, com religiões, com a ciência da época dela. É quase um diálogo entre o muito antigo e o moderno. E essa estrutura se desenrola de um jeito fascinante na primeira parte do livro, a Cosmogênese. Ali, ela usa 7 instâncias para contar a história do nascimento do universo. A primeira instância nos leva para um tempo antes do Big Bang, um estado que a doutrina chama de a noite do universo. Imagina um silêncio total, onde não existe tempo, nem espaço, nem matéria. É a pura potencialidade. É o ser absoluto dormindo, sonhando, antes mesmo do relógio cósmico começar a ticar. Na segunda instância, algo se mexe nessa quietude. É a primeira vibração. É o despertar da consciência cósmica. O universo físico ainda não existe, mas a ideia de criar alguma coisa, isso sim começa a nascer. É aquele momento em que a unidade pensa na possibilidade de virar muitas coisas, quando um se prepara para se tornar muitos. Agora sim, na terceira instância a criação começa para valer. O pensamento divino, que é o plano cósmico, começa a fecundar a substância primordial. A luz surge da escuridão, e as águas primordiais do espaço, como a doutrina chama, são fertilizadas com o potencial de toda a vida que vai existir. É o faça-se a luz numa escala cósmica, super poética. A quarta instância apresenta os arquitetos do universo. E aqui não estamos falando de deuses com nome e sobrenome, como em muitas religiões.
São ordens de seres espirituais, forças inteligentes que constroem o cosmos. São as hierarquias que vão moldar e guiar a evolução, sempre seguindo a lei universal. Na quinta instância, a gente conhece um conceito muito louco, Forrat. Pensa nele como a eletricidade do cosmos, a energia dinâmica que põe a mão na massa. Se o pensamento divino é a planta da casa, o Forrat é o eletricista, o pedreiro, o engenheiro cósmico. É a força que executa o plano, que forma os átomos, acende os sóis e constrói os mundos. Depois de falar da criação numa escala gigantesca, a sexta instância dá um zoom e foca no nosso quintal galáctico. Ela descreve a formação do nosso sistema solar e, claro, do nosso planeta, a Terra. Mas é interessante que para Blavatsky a Terra não está sozinha. Ela faz parte de uma cadeia de mundos, uns visíveis, outros invisíveis, mas todos interligados. E, por fim, a sétima instância fala do surgimento da humanidade. Só que a doutrina secreta bate de frente com a ideia de uma evolução puramente material, ao acaso. Ela defende que a humanidade lá no comecinho foi guiada por seres celestiais mais evoluídos. Esses progenitores ajudaram a acender a faísca da mente consciente, aquilo que nos diferencia dos animais. Ufa! Depois dessa viagem cósmica toda, aqui com uma pergunta, né? Para que escreveu tudo isso? Para quem a Blavatsky dedicou um trabalho tão imenso e tão complexo? E a resposta está logo na dedicatória que abre o livro. Não é para uma nação, não é para uma religião, é para os verdadeiros teósofos, ou seja, para quem busca a sabedoria divina, não importa onde esteja. Gente disposta a pensar por conta própria e a procurar a unidade por trás de tantas crenças diferentes. No fim das contas, a obra toda nos deixa com essa reflexão. A doutrina secreta se apresenta como uma revelação, uma sabedoria antiga e completa, mas ao mesmo tempo, para estudar ela, é preciso uma busca sem fim por compreensão, por conexão, por significado. Talvez a verdadeira sabedoria não seja ter que escolher entre uma coisa e outra, mas sim entender que a própria busca já é o caminho da revelação.